meus caros amigos, a invasão alienígena já começou. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que está nesse momento invadindo a tua casa. Entra na minha casa. Desculpa, parei. E no vídeo de hoje eu vou lhes contar sobre um fenômeno muito estranho que aconteceu na Nova Zelândia. Quais seriam os primeiros sinais de uma invasão alienígena? Você já chegou a pensar nisso? Tipo, como é que eu sei que o planeta está sendo invadido por alienígenas? Bom, a gente está sempre assistindo aquele monte de filme de ficção, de invasão alienígena, e de acordo com a ficção, que por algum motivo muito bizarro está sempre conectado com a verdade, os primeiros sinais dessa invasão alienígena não seriam naves no céu, por exemplo. Nós não ouviríamos uma sirene na cidade toda de alerta e nem teria nenhum tipo de evacuação de cidades, porque isso aí seria ficção demais. Mas sim, os primeiros sintomas de uma invasão alienígena seriam sentidos de maneira leve e sutil, em locais não tão populosos, ou seja, numa cidadezinha do interior, e aí à medida que o filme vai avançando, os negócios vão se aproximando das capitais e quando vai ver já tomou o mundo todo. Lembra que eu contei para vocês na segunda-feira da semana passada sobre o paradoxo de Fermi e o enigma da floresta escura? Bom, segundo essa hipótese científica, se esses seres fossem detectados no nosso planeta e nós tivéssemos essa consciência, nós automaticamente desencadearíamos uma guerra. E talvez esse não seja o propósito. Talvez o propósito da invasão alienígena não é desencadear uma guerra aqui nesse planeta. Então, por esse motivo, se eu fosse um ET, eu chegaria de uma maneira bem silenciosa. É uma estratégia, né, gente? Vamos combinar que estratégia é tudo, principalmente no momento de guerra. Se você tem a melhor estratégia, talvez você vença. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque eu tava lendo notícias do mundo e eu me deparei com uma que me chamou muito a atenção. E aí eu vou ler essa notícia aqui pra vocês e aí a gente conversa sobre ela depois. Tá bom? Ah, eu tô rindo, mas é de desespero. Vamos lá, a notícia saiu num portal de carros e o título diz: falha misteriosa impede motoristas de trancar seus carros em shopping. Essa notícia saiu no dia 13 de janeiro de 2022, é recente, tá? Uma estranha falha em um sistema de estacionamento da cidade de Hamilton, na Nova Zelândia, fez com que os clientes do local não conseguissem trancar seus carros durante o último fim de semana. Os modelos com travas remotas não puderam ser ativados pelas chaves. Alguns clientes chegaram até a trocar a bateria de suas chaves, inclusive comprando baterias novas. Entretanto, as chaves voltavam a funcionar apenas após a saída do local. O The Base Shopping Center confirmou o problema nas redes sociais. Entre aspas, isso foi relacionado a um incidente fora do local e que estava fora de nosso controle e está sendo resolvido. Nenhuma atividade de bloqueio de sinal maliciosa ou intencional esteve envolvida no episódio, disse o estabelecimento. Entretanto, muitos clientes reclamaram nas redes sociais, entre aspas, isso aconteceu comigo no sábado e eu desperdicei $24 com a bateria da minha chave que foi substituída sem motivo. Minha chave funcionou bem no estacionamento Mitre 10 e apenas a 80 metros de distância de onde eu havia estacionado anteriormente na base. Base é o shopping, ou seja, o cara não conseguia dentro do estacionamento acionar ali o controlinho do carro, mas 80 metros longe do estacionamento ele conseguia. Apesar da polêmica, detalhes da falha não foram oficialmente divulgados. Acabou a notícia. Entenderam a notícia? Vocês entenderam? A pessoa chegava no shopping, estacionava o carro bem linda, na hora de trancar o carro na chave assim, ó, o bagulho não funcionava. Se isso estivesse acontecendo com apenas um carro, você vai falar, falha elétrica, deu pane ali naquele carro. Mas eram todos os carros do shopping, ali num perímetro de pelo menos
3.000 metros quadrados. Eu fui pesquisar, gente, eu descobri que esse shopping em específico, The Baves Shopping Center, ele existe desde 2005. E isso nunca tinha acontecido antes. Então, não é uma coisa relacionada ao local. Por exemplo, existe alguma coisa no local que faça essa falha mesmo. Não, isso nunca aconteceu. Foi do dia para a noite, o negócio parou de funcionar. Esse modelinho de chave, que é aquele que a gente tem que aperta, assim, ele funciona através de uma mini placa eletrônica que tem dentro da chave. O chip contido dentro dessa placa eletrônica, ele pode ter mais de 1 trilhão de combinações. Ou seja, quando você aperta o controle do teu carro, é praticamente impossível você abrir outro carro, porque as combinações são quase que infinitas. Então esse chip, ele utiliza um código de impulso que é utilizado através de um transmissor para poder chegar no teu carro. Então quando você aperta ali, ele dá um código, esse código é um impulso, que é uma onda de rádio, essa onda chega até o receptor que está no teu carro e aí o carro destrava. Então é importante de mencionar que toda vez que você aperta o controlinho, várias ondas de rádio se propagam pelo ar até encontrar o transmissor que está no teu carro. Então a gente está falando aqui de onda, a gente está falando de problema elétrico e a gente está falando de pane elétrica que influencia baterias. Resumindo, o que acontece quando você aperta o controle é um impulso elétrico. Então, dentro do controlinho do teu carro, essa função só é possível graças à eletricidade provocada pela bateria que está ali dentro, certo? Não sei se vocês se lembram daquele filme Guerra dos Mundos. No filme do remake, acontece exatamente a mesma coisa, um pouquinho antes da chegada dos alienígenas. Todos os carros do mundo param de funcionar por causa de uma pane elétrica. No caso do filme, o dano era no alternador do carro. E o alternador, para quem não sabe, ele é responsável por transformar a energia mecânica em energia elétrica para recarregar a bateria. Então ele funciona, ele deve funcionar enquanto o carro está ligado. Só que no caso do que aconteceu no shopping, quando os carros saíam do perímetro do shopping, o Paranauê voltava a funcionar. Sugerindo então que o que quer que seja que tenha causado esse fenômeno estranho está ou abaixo ali no subsolo do shopping ou acima do shopping. Então existe algum pulso, alguma espécie de pulso eletromagnético, magnético, elétrico, alguma descarga está acontecendo que está impedindo que as pessoas consigam desempenhar tarefas eletrônicas ali no shopping. E percebam como é específico, é em carros. Por exemplo, a bateria do relógio das pessoas não descarregou, a bateria do celular não descarregou, não houve nenhum outro tipo de pane elétrica, foi em carros, é muito específico. É claro, gente, que existem coisas bem terrenas que podem interferir em onda de rádio e também pode interferir em bateria. A gente não pode descartar a possibilidade de um evento natural ter acontecido ali. Porém, é importante observar que na região, no local do shopping, isso nunca aconteceu. Inclusive, eu arrisco a dizer que eu nunca vi isso acontecendo em nenhum outro lugar do mundo. Esse tipo de fenômeno. E eu, obviamente, consigo pensar em várias teorias do motivo pelo qual isso está acontecendo. Teorias físicas, ou seja, coisas naturais, coisas que aconteceriam, e teorias da conspiração bizarras. Só que, como o assunto do canal preferido aqui são os alienígenas, e eu já, na hora que eu li a notícia, a minha cabeça pensou direto lá no Guerra dos Mundos, eu já fiz essa interconexão da hora. Aí eu já pensei, é ET, mas eu não consigo decidir, assim, e ter um veredito do que realmente aconteceu ali. Eu só achei a notícia bem estranha, e aí eu falei, peraí, vamos pegar aqui um paralelo com o Guerra dos Mundos, e vamos falar para as pessoas como que seria realmente uma invasão alienígena. Não é que tá acontecendo, tá? Eu tô falando para vocês que seria, entendeu? Como seria esses fenômenos, pequenos fenômenos elétricos, fenômenos eletromagnéticos, eles começariam a acontecer cada vez mais e mais, cada vez mais e mais, até que a gente estivesse completamente sem o poder de interferir. Então eu vou deixar vocês decidirem aqui embaixo nos comentários qual teoria você acharia mais lógica para explicar isso que aconteceu no shopping da Nova Zelândia. E comenta aqui embaixo também se você já viu isso acontecendo em algum outro lugar, porque eu tô passada com essa notícia. É a notícia que nem teve muito assim alarde, né? Tem notícia bem mais besta que viraliza bem mais. O que você acha que aconteceu?
comente aqui embaixo. Enquanto o evento é isolado, a gente não tem que se preocupar. Mas lembra do que eu falei? Do começo da invasão alienígena? Vai começar a cidadezinha, gente. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa cidade de Hamilton, na Nova Zelândia. Daqui a pouco o evento vai se expandindo. The Event. Falando nisso, vocês já assistiram essa série? Gente, essa série é antiga. Se eu não me engano, é do Sony Channel. Eu assisti, sei lá, 10 anos atrás. Só que essa série mostra exatamente isso, uma invasão alienígena. Desse jeito que eu falei. Gente, que interessante. Olha, está tudo conectado. A ficção está conectada com a vida real. Em todo caso, eu vou ficar observando todo e qualquer fenômeno estranho que acontecer nesse planeta e eu volto aqui com mais detalhes assim que eu tiver mais informações. E também avisar vocês que sexta-feira agora tem uma entrevista assim surpreendente aqui no canal com uma pessoa bem famosa aí das internet. Vocês vão gostar. Então não percam. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!